Muito boa tarde, este é o Página 1 e esta é a primeira emissão. Vamos chamar emissão teste, porque a partir de agora, semanalmente, vamos ter sempre um convidado e temas, muitos temas para podermos falar. E como não podia deixar de ser, o nosso primeiro convidado, ou melhor, não é o convidado, é o verdadeiro anfitrião da casa, Pedro Almeida Vieira. Boa tarde, Pedro. Olá, Nuno, como É vais? um novo desafio, o desafio do Página 1, que é de passar a ter semanalmente uma espécie de programa, de podcast, de momento, aquilo que lhe quisermos chamar, com convidados, mas em primeiro lugar vamos perceber um bocadinho o que é o Página 1, porque ainda há muita gente que pergunta, afinal, o que é o Página 1? O Página 1 pode ser respondido, o que é o Página 1 pode ser respondido de mil e uma maneiras. Se nós formos já à entidade reguladora para a comunicação social, o Página 1 é um órgão de comunicação social de âmbito nacional, em formato digital, e que pretende fazer uma cobertura geral daquilo que são os acontecimentos que se vivam em Portugal e no estrangeiro. Isso é aquilo que institucionalmente é o Página 1. Para mim é um desafio que eu eventualmente não imaginaria há um ano, 2 anos atrás. Eu tenho um passado jornalístico bastante vasto, desde 94, 95, comecei por uma revista na área do ambiente, que era Fórum Ambiente, depois fui passando e fui colaborador permanente no Expresso durante alguns anos, desde entre 95, 96 até 2001, na grande reportagem também, na saudosa grande reportagem, com o Miguel Sousa Tavares, até, digamos, ao fim daquilo que foi a grande reportagem. Primeiro passou depois para a revista semanal e depois acabou por se perder, digamos assim. Foi uma pena, porque era efetivamente uma revista de grande informação e de grande reportagem. E, portanto, depois, por várias vicissitudes várias, eu fui-me afastando do jornalismo e, a partir de 2010, 2011, abandonei o jornalismo, já na altura um bocadinho desiludido com o rumo dos acontecimentos e as forças das circunstâncias dos últimos 2 anos levaram-me a regressar. Então vamos por partes. Desiludido com o quê, em concreto? Mas a desilusão há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Sobretudo porque o trabalho do jornalismo de investigação, que era sobretudo aquilo que eu fazia, deixou de ser valorizado e também deixou de ser acarinhado pelos próprios órgãos de comunicação social. Eu acho que houve um erro crasso e uma falta de adaptação da comunicação social ao aparecimento digital. Ou seja, à partida, a comunicação social deveria ter continuado a fazer trabalhos de fundo que, digamos, distanciasse aquilo que é o corrupio da internet e das notícias rápidas sem reflexão. E eu acho que há um espaço de investigação que deixou de ser feito pelo jornalismo ao longo da primeira década do século XXI. Mas porque é incompatível a ideia de rapidez e qualidade nos conteúdos? Sem dúvida. Por um lado, para fazermos um bom jornalismo que não seja só do cotidiano, tem que haver tempo, tem que haver meios, tem que haver, sobretudo, conhecimento por parte dos jornalistas. Tem que haver memória, tem que haver estudo, tem que haver conhecimento, sobretudo um conhecimento que permita não só que o jornalista entenda das matérias que está a tratar, como também entenda se as suas fontes são fontes credíveis ou se estão, digamos, a transmitir uma informação que seja orientada. Do jornalismo de investigação é que muitas vezes serve para ser uma espécie de megafone de problemas que alguém detecta e que se calhar julga que através da comunicação consegue espalhar o problema para depois encontrar a solução, é isso? O jornalista deve ter capacidade, para mim, da minha perspectiva, deve ter a capacidade dele próprio criar notícia. Não é ele fazer notícia, não é aquela situação do jornalista atira no político para depois fazer a reportagem sobre o atentado ao político. Não,
O jornalista deve ter capacidade de compreender a realidade e dele próprio criar a agenda, muitas das vezes, daquilo que não interessa ao poder político. Porque se o jornalista é um jornalista que aguarda pela notícia, aguarda pela denúncia, ele fica aquém daquilo que deve ser o papel do jornalista. Ou seja, o jornalista não pode ser que era aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, em várias matérias, que é o pé de microfone pode ser do Estado, pode ser de uma entidade qualquer, e ele não pode ser esse pé de microfone. E muitas das vezes isso acontece porque, às vezes, por preguiça do jornalista, eu costumava dizer, quando eu estava no Expresso, que era muito fácil ser jornalista do Expresso, porque um jornal institucional com excelentes contactos, bastava estar até quinta-feira sem fazer nada. Isto na altura ainda não havia internet, portanto agora as coisas são um bocadinho diferentes. Mas para o jornal semanário bastava estar assentado à espera que tocasse o telefone. E até convinha não criar muitos anticorpos com o poder, porque obviamente deixava de ter ali uma fonte de informação muito importante. Aliás, eu tenho várias situações muito curiosas, porque eu cobria sobretudo a questão do ambiente e do ordenamento do território, portanto apanhei aquela altura do José Sócrates ser Ministro do Ambiente e, portanto, houve muitas alturas em que entramos perfeitamente em conflitos e isso dava muito mais trabalho, porque obviamente eu tinha que estar a ir à procura de notícias. Então, mas não tinha as notícias favoráveis que eram transmitidas pelo governo, porque obviamente ele então, numa lógica de sustentabilidade, nós sabemos que os órgãos de comunicação social são fontes de gastar dinheiro, quer dizer, é impensável poder ter um órgão de comunicação social sem gastar dinheiro, porque é preciso operadores, é preciso jornalistas, é preciso gente que tecnicamente tenha competências e isto tem um preço. Mas muitas vezes esse dinheiro surge ou através da publicidade ou através desses tais contactos políticos ou de outro tipo de interesses, acima de tudo económicos. Se nos distanciarmos desses poderes, corremos o risco da fonte secar, ou seja, de onde é que pode vir o dinheiro para um jornal subsistir? O dinheiro, vamos lá ver, quando, por exemplo, foi aberta a possibilidade de haver canais privados de televisão, na verdade, a licença que eles obtiveram foi uma licença para transmitir publicidade. Por isso é que nós não temos muitas televisões, porque obviamente privadas. Agora é diferente, mas naquela altura os canais generalistas são canais que tiveram uma licença para transmitir naquela frequência. Mas isso dava-lhes o direito, digamos, era uma espécie de oligopólio para permitir vender publicidade, ou seja, ter rentabilidade através da publicidade. Ora, a publicidade à partida não interfere, ou necessariamente não interfere, com a necessária independência editorial dos órgãos de comunicação social. Portanto, eu não tenho problemas absolutamente nenhuns em que haja publicidade. O problema é quando se vai para além da publicidade. Porque já agora recordar, ou tocarmos aqui num ponto-chave, que é o Página 1 assume-se como um jornal que não é dependente da publicidade, ou seja, que não depende de nenhum desses meios, depende apenas e exclusivamente dos próprios leitores. Dos leitores. Mas isto não será utópico demais? Não, é utópico, ou seja, este projeto é um projeto que acaba por desafiar a utopia, ou seja, tentar perceber se ainda é utópico fazer um jornalismo para os leitores e um jornalismo suportado pelos leitores. Porque neste momento, infelizmente, e eu sei que isto é muito crítico em relação àquilo que é a mídia mainstream, chamemos assim, é que por vezes olha-se para os jornais e basicamente eles estão a fazer jornalismo para que muitas vezes há uma prestação de serviços, não sob a forma de veículo para a transmissão de publicidade, mas de conteúdos. E quando estamos a falar de conteúdos, são eventos, muitas das vezes feitos por jornalistas, em que para o leitor não é claro se aquilo está a ser jornalismo independente, factual,
ou se os jornalistas estão ali ao serviço, não de dar informação ao leitor, mas sim ao serviço do patrocinador. E quando se passou da fase de publicidade, essa publicidadezinha, tal, estava lá na página, estava completamente separado, para uma parte em que é um patrocínio ou uma parceria, que muitas vezes eles dizem, bom, isto é uma parceria, sempre que o leitor vir hoje que o órgão de comunicação social X, Y, por acaso no página 1 nós escrevemos se é o Expresso, se é o Público, se é o Diário Notícias, escrevemos. Portanto, é fundamental chamar, como se costuma dizer, como é que se chama? Diz os bons pontos. Não? Como é que é? Os nomes, não é? Os nomes, exatamente. Pronto. Agora esqueci-me da expressão. Mas os leitores saberão, ou os ouvintes saberão isso. Mas se o órgão quando se vê, o órgão de comunicação social X fez parceria com a farmacêutica Y ou com a empresa, etc. Pronto. Nós sabemos que, infelizmente, por trás disso está uma parceria comercial. E isso é muito grave porque nós olhamos e questionamos, ou pelo menos eu questiono-me, se aquela informação, por um lado, se aquele evento que está a ser transmitido como se fosse uma notícia, seria coberto do ponto de vista mediático se não houvesse essa parceria. E depois pergunta se aquele tema, ou se houver uma notícia que prejudique o patrocinador, se o órgão de comunicação social vai dar ou não, ou dará ou não essa notícia. E aquilo que nós vamos verificando nos últimos anos, e por isso é que o Página acaba por ser, por ir para a utopia, para o extremo, que é não queremos publicidade nenhuma, nem publicidade, nem que fosse só lá pôr um teaser a dizer... De todo. Exatamente. Portanto, neste momento, se há alguma empresa nos estiver a ouvir e quiser não há parcerias comerciais, ou seja, não há dinheiros absolutamente nenhuns ou seja, por exemplo, a única parceria que há neste momento do Página 1 temos uma secção de cultura, as editoras mandam-nos os livros, nós pedimos, mandam-nos os livros, nós fazemos ou não fazemos a recensão. No dia em que eles quiserem deixar de enviar livros porque houve uma recensão negativa ou houve um livro que nós não fazemos recensão, estejam à vontade, deixem-nos mandar os livros. Portanto, basicamente esta é a independência completa. Porquê? Porque... Mas agora, Pedro, eu peço desculpa interromper, mas de facto, e quando se fala em utopia, uma coisa é termos no horizonte a utopia para a qual caminhamos e sabemos que mesmo que não se atinja o ponto, caminhamos na direção de, outra coisa é darmos passos significativos dia após dia, mantendo uma proposta de idoneidade, de seriedade, que quase que de repente se pode perguntar, então o Página 1 quer-se assumir como o modelo do que é jornalismo, aquilo que é verdadeiramente, porque não há bom ou mau jornalismo, há jornalismo ou não há jornalismo? Basicamente o Página 1 pretende fazer aquilo que neste momento, e é uma pretensão que é real, não é espampanante, não é eu estar aqui ou a liderar um projeto que eu espero que continue a crescer, que é diferente. Ele não é diferente, ele vai à raiz daquilo que é o jornalismo, que é um jornalismo ou um jornalista que está, passa a expressão, borrifando para o departamento de marketing tratar das questões de publicidade. É um jornalista que deve ter apenas a preocupação de fazer notícia. Eu, por exemplo, há uns 20 anos, eu cheguei a fazer artigos no Expresso sobre, por exemplo, uma empresa que estava a comercializar lotes de terrenos em Benavente. Eles estavam a fazer publicidade de página inteira no Expresso. Estavam a vender lotes. Não tive nenhum problema em fazer, nem eu, nem o jornal, do ponto de vista da direção editorial, de publicar aquilo que ia prejudicar uma empresa que estava a publicitar. A consequência foi que, obviamente, a empresa deixou de publicitar por razões óbvias. Por razões óbvias. Eu não tive nem nenhuma pressão, nem da empresa, nem
da direção editorial. Hoje eu tenho muitas dúvidas se isso aconteceria. Sérias dúvidas se eu teria essa liberdade. E, portanto, aquilo que eu quero é exatamente que o Página 1 vá à raiz do jornalismo, ou seja, um jornalismo que se preocupa apenas com a informação, e isso então, notou-se particularmente no caso da pandemia, mas não só em relação à pandemia. Nota-se quando, por exemplo, começam a haver demasiadas parcerias, quer com as empresas farmacêuticas, quer com as autarquias. Nós temos quantidades colossais de parcerias entre órgãos de comunicação social e autarquias. Como é que eu vou fazer uma notícia sobre, por exemplo, uma Câmara? Vamos citar, pronto. Uma parceria que até o Página 1 provavelmente vai escrever sobre isso, até eu não sei o que é. A Câmara de Cascais faz uma parceria para um evento por 150 mil euros com a Global Media do Diário Notícias e do Jornal Notícias. A minha questão é, eu estou à espera de notícias da Global Media, dos órgãos de comunicação social da Global Media, sobre a Câmara de Cascais que seja desfavorável. Isso vai acontecer ou estamos perante uma autarquia que é, digamos, impoluta e imune a qualquer crítica? E isso é um problema que acontece neste caso, acontece em muitos outros casos. Nós temos parcerias ao nível de próprios institutos do Estado que fazem parcerias com órgãos de comunicação social. Isso não pode acontecer. Portanto, mas é isso que para os leitores que nos estão a ouvir agora e que certamente, uns se calhar pela primeira vez e podem ficar com a curiosidade e obviamente vão procurar que notícias é que o Página 1 tem publicado desde o seu começo, que aliás é muito recente. Sim, não é? Estamos quase a fazer 6 meses, é uma aventura. É um bebê, mas na realidade muitos daqueles artigos tocam em feridas, questões destas tais parcerias, questões de Covid, vacinas, enfim, e uma série de complicações, questões da guerra na Ucrânia. E de repente isto parece que anda aqui muito o espírito do contra. É o quê? É uma contra-maré, contra-corrente? Ou o que é que nós podemos encontrar no Página 1 que esteja do outro lado desta crítica social, crítica jornalística? De onde é que isto vem? Basicamente, e enquanto eu for diretor, o Página 1 será sempre necessariamente contra poder. Eu vejo o jornalismo pode ir a todas, ou seja, pode até, digamos, a imprensa cor-de-rosa tem uma função social de quase misto de informação e de entretenimento, portanto, há vários tipos de jornalismo. O jornalismo do Página 1 poderá parecer diferente nos dias que correm, não porque ele seja uma coisa tipo ET na imprensa. Aquilo que o jornalismo do Página 1 é aquilo que deveria ser uma componente fundamental da imprensa, que é crítica, ou seja, denunciar aquilo que está mal, tentar desvendar aquilo que está a ser ocultado. E aquilo que tem sido a política editorial do Página 1. Basicamente, em relação à questão, por exemplo, da pandemia, e eu não nego que ela foi, em certa medida, o explotarem, o gatilho para a criação deste projeto, mas basicamente ele nasce porque o tipo de informação que nos chegava era uma informação completamente direcionada dentro daquilo que era a narrativa da administração pública. E quando o Página 1 consegue ter acesso a documentação que não era revelada pelo Ministério da Saúde, começa também depois a ir às bases de dados oficiais que, exatamente por causa da impreparação que muitas vezes acontece agora nas redações, não há esse trabalho de fundo de compreender o assunto, de querer trabalhar o assunto, de, por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto de saber trabalhar dados, não é? Porque uma coisa é, nós temos dados, uma coisa são os dados, outra coisa é a informação.
Nós, se não soubermos tratar dados, nunca chegamos a ter informação. Mas houve quem confundisse essa análise desses dados e essa informação com uma posição negacionista, anti-vacinas. Mas isso é a forma mais fácil. Aliás, foi exatamente por causa disso que sempre que alguém analisava dados, muitas vezes dados oficiais, ou questionava dados, era rotulado de negacionista, de trilha por uma linha. E uma grande responsabilidade disso foi feita pelos órgãos de comunicação social e por muitos jornalistas. Que eu acho isso profundamente lamentável e que me dava uma pena enorme ver, digamos, agora antigos camaradas e agora camaradas a ter essa postura. E isso sempre me chocou muito porque nenhum órgão de comunicação social, por exemplo, perguntava coisas básicas, informação básica, confirmação de dados à Direção-Geral da Saúde. Portanto, não deixa de ser curioso que o Página 1 possa até ser acusado, e foi acusado, quando começou a levantar algumas dessas questões e a pedir documentação, mas não deixa de ser curioso que o Página 1 é o único órgão de comunicação social que recorreu à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos para ter acesso a dados oficiais que não são revelados, é o único órgão de comunicação social que recorreu ao Tribunal Administrativo para que esses dados, e portanto há já neste momento 6 processos, um deles não tem a ver até com o Conselho Superior Administrativo por causa de outra questão. É muito curioso que nos possam acusar, ou que me possam acusar de negacionismo, quando nós queremos a informação oficial. Ora, se essa informação oficial nos for entregue, e nesse aspecto eu até tenho formação, obviamente não sou o catedrático nessa matéria, mas tenho formação suficiente para entender aqueles dados. Eu não vou, depois de tanto trabalho a obter dados oficiais, depois eu não vou mentir, não vou manipular essa informação, até porque uma das questões essenciais que, para os ouvintes que saibam, quer dizer, eu tenho um passado jornalístico respeitável, incluindo uma passagem pelo Conselho Deontológico dos Sindicatos de Jornalistas, e, portanto, uma das coisas que eu não quero é manchar a minha credibilidade mentindo. Aliás, uma das coisas que a mim mais me choca é quando um jornalista, no seu papel quase sacrossanto de jornalista, começa a manipular, começa a tentar criar uma narrativa, quase como um missionário, como aconteceu durante estes dois últimos anos. Eu nunca neguei isso, aliás... A palavra missionário é interessante, mas prostituição também é outra palavra que me parece fazer todo o sentido. Porque, na verdade, o que o Pedro acaba de referir é se existem forças económicas ou políticas a financiar para que se diga uma certa verdade ou conteúdos a partir de um certo ângulo, estamos a dizer então que a comunicação social se está a vender, se está a prostituir ao serviço de... Eu acho que infelizmente sim. Infelizmente há muita prostituição nesse sentido, e até se calhar um sentido mais estradista da coisa, ou seja, em que se expõem a serem financiados. Isso claramente há, e aliás eu acho que os próprios órgãos de comunicação social devem refletir, e eu espero que reflitam, porque eu não quero o mal da comunicação social. Eu não quero que o Página 1 seja, por muito que ele possa crescer, que seja o oásis e que depois tudo define, porque se definharem o Diário de Notícias completamente, ou o Expresso, ou o Público, ele acaba por também sofrer por tabela, porque depois dizem assim, isto, os jornalistas já são todos da mesma laia. E eu espero que isso não aconteça. Aquilo que eu espero que aconteça é um dia que os órgãos de comunicação social, e eles têm bons jornalistas, ainda há bons jornalistas que reflitam e vejam o que é que estão a fazer. Na verdade, aquilo que eu acho grave nos últimos 2 anos particularmente, e não tem a ver só com a pandemia, tem a ver com tudo, com a forma como olhamos para a ação do governo, a forma como vemos as injustiças, tudo. E eu costumo dizer que o grande mal do jornalismo português neste momento, e também internacional, não é haver mau jornalismo, é os bons jornalistas estarem a fazer mau jornalismo. E eu tenho muita pena às vezes, porque
conheço muitos jornalistas, e vê-los por omissão ou por ação a fazerem jornalismo que do ponto de vista deontológico deixa muito a desejar. Eu sei que vou chocar muita gente, aliás, tenho estado a chocar muita gente, mas essa é a triste realidade. E as pessoas reparam nisso, começam a reparar nesta certa podridão. Mas há uma visão que muita eu não quero dar uma visão muito catastrofista disso. Sim, mas está a falar a partir de dentro, não é? Mas quer dizer, quando se fala em jornalismo, se calhar muita gente pensa logo nos pivôs que estão na televisão, que ganham milhares e milhares de euros, e julgam até que a profissão de jornalista é algo que é rentável, mas na realidade não é, até porque aqueles e os colegas que começam agora a trabalhar, seja para que canal for, seja para que órgão de comunicação for, a verdade é que ganham miseravelmente mal. E quando se diz miseravelmente mal, ganham muitas vezes abaixo do ordenado mínimo. Isto são vários testemunhos que nos vão chegando, e nós no meio sabemos disso. Não será que isto também acaba por tornar o jornalista permeável, ou o jornalismo permeável, a todas essas jogadas? Porque, na verdade, se a pessoa precisa de sobreviver, nós temos um instinto selvagem, e uma das formas é agarrar tudo. Migalhas também é pão, eu não devia ser a pessoa adequada para falar sobre isso, até porque o Página 1, pela sua gênese e por ser um projeto, digamos, quase experimental nesse aspecto, em termos de modelo de negócio, obviamente não paga muito, a começar até pelo seu próprio diretor, não é? Pronto. Mas isto é um modelo de negócio. Isto é um convite a quem está a ouvir. Há uma forma de poderem financiar o Página 1 através de donativo, ou fazendo sócio, ou leitor, ou assinante, neste caso. Subscritor. Pronto, mas efetivamente aquilo que aconteceu ao longo dos anos, e já era há 20 anos atrás, e eu acho que a situação agora piorou-se substancialmente, é que paga-se muito, muito mal e explora-se em excesso. Eu às vezes não consigo compreender porque é que há tanto jornalista em alguns órgãos de comunicação social que acabam por repetir as notícias todas. Ou seja, se hoje nós formos a ver, morreu a Paula Rego e haverá dezenas e dezenas e dezenas de órgãos de comunicação social a produzirem quase a mesma coisa. Eu, pelo menos, pensei que fôssemos fazer referência à Lusa, porque basicamente a Lusa lança aqueles textos que depois são replicados, muitas vezes com os erros, se houver uma vírgula errada, até a vírgula lá aparece. Já sem falar com isso, ou seja, há aquela ideia de que os jornais têm que produzir muito e têm que estar sempre a produzir, quer dizer, e antigamente um jornal como o Expresso, ou mesmo um diário, havia um tempo de reflexão durante o dia, muitas vezes num diário os jornalistas não escreviam peças todos os dias e, portanto, dava para amadurecer, dava para ir fazendo alguns trabalhos. Havia 2 ou 3 jornalistas que eram grandes repórteres e, portanto, faziam coisas mais aprofundadas. Hoje não, hoje um jornalista, mesmo num semanário como o Expresso, faz N artigos sempre a despachar todos os dias. Isso é incompatível. E eu julgo que os leitores valorizam mais peças, ou um jornal onde leem, que são exclusivos e não leem mais lado nenhum, do que jornais que pode-se ler aquela notícia ou no Expresso, ou no Diário Notícias, ou na Visão, ou no Jornal Notícias, são praticamente iguais. E eu acho que os jornais têm que procurar dar as notícias que os outros não dão. Porque só assim é que conseguem captar os leitores. Para o Página 1, eu não espero ter 50 mil leitores por dia, nem... Porque assim, um modelo de negócio, chamamos assim, ou prestar um bom serviço aos leitores, é dar-lhes informação de qualidade que nenhum outro jornal dá, ou antecipar, haver um saudável despique entre órgãos de comunicação social. Não é todos darem a mesma notícia ali que ganha por uns minutos, sabemos que à partida um determinado jornal é bom porque faz boa investigação. Por exemplo, eu há uns anos
era leitor, e aí confesso, escrevi na Grande Reportagem e escrevi no Expresso, mas eu posso dizer que o meu jornal preferido, há 20 anos atrás, era claramente o Público, porque tinha excelentes jornalistas, apostava na investigação, portanto, eu acho que há mercado para que as pessoas selecionam o Observador porque gostam mais deste ou daquele artigo de opinião e mais daquele ou daquele jornalista, e vão ao Expresso porque há aquele ou aquele outro também opinador ou aquele jornalista que gostam, e há essa relação. Eu posso ser como antes mesmo de me ter tornado jornalista, quando ainda estava na universidade, depois fiz mais formações, mais cursos, mas quando era jovem, de 20 e poucos anos, eu, sem conhecer os jornalistas, eu conhecia-os pelas peças, eu sabia quais eram os jornalistas do Público. Eu cresci, ou tornei-me jornalista, a conhecer os estilos do jornalista. Portanto, havia ali uma empatia entre o leitor e o jornalista, que é aquilo que eu espero também em relação a ti, ou seja, que o Página 1, e por isso é que ele está a avançar em alguns passos para outras áreas que não seja só a escrita, mas que o Página 1, por exemplo, este seja, daqui a uns tempos, este podcast seja o podcast do Nuno André. Isso é fundamental, aos entrevistas do Nuno André, aos entrevistas da Maria Peixoto, aos trabalhos do Bernardo Almeida, ou de outros colaboradores, que já temos, por exemplo, eu posso dizer que, por exemplo, os artigos de opinião, temos basicamente 2 ou 3 pessoas já que escrevem com regularidade artigos de opinião, que é o Tiago Franco e o Luís Gomes, que o Tiago Franco tem um estilo muito cáustico, mas muito interessante, e que cria algum frisson entre os leitores. Eu recebo e-mails, mas o Luís Gomes, que escreve belíssimamente bem em termos de análises económicas. Temos uma secção de cultura já extremamente forte, já temos 30 e tal, ou quase 30 recensões, em que temos várias pessoas que são leitores e que escrevem recensões. Portanto, eu espero que ao longo deste processo haja uma empatia dos leitores. Eu acredito que neste momento há muitos apoios que vêm necessariamente porque este projeto nasceu comigo. Mas ele está a crescer exatamente para que ele não seja só um projeto do Pedro Almeida Vieira, mas que seja um projeto de jornalismo independente, credível, mas com mais pessoas. Mas eu acho que não, embora nós até tenhamos ali embaixo, nós estamos no segundo piso, aqui no Bairro Alto, onde, aliás, havia uma concentração muito grande de jornais. E aqui chegou a ser a sede? Aqui chegou a ser a sede da capital durante alguns anos. É melhor, não sei se nós devemos dizer em que rua é que estamos. Vai-se à ficha técnica e se sabe onde é que está o Página 1. Mas acho que me perdi, mas basicamente aquilo que eu gostava era que o Página 1 crescesse, mas que não crescesse com uma dimensão exagerada. Eu tenho como modelo, por exemplo, a Grande Reportagem. A Grande Reportagem tinha basicamente 3, 4 pessoas fixas. Eu recordo-me, quando comecei a colaborar, o Miguel Sousa Tavares era o diretor, e depois tinha na redação tinha o Henrique Burné, que entretanto abandonou o jornalismo, ainda tem uma coluna no Diário Notícias. Era o Francisco Camacho, que agora está na Leia, abandonou, foi para o mundo editorial. Teve lá também o Martim Avilés Figueiredo, que passou por vários, pelo pelo Jornal de Negócios, e pronto. Portanto, era uma equipa relativamente pequena, depois tinha colaboradores. E, portanto, é esse modelo que eu acho que se encaixa mais naquilo que eu gostaria que fosse o Página 1, ou seja, um jornal que faz investigação, que faz notícias que os outros não querem dar,
e portanto para puxá-los, também para puxá-los. E também para áreas que à partida não sejam bem tratadas. É essa a preocupação. Obviamente o Página 1 pode acabar muito rapidamente. Eu tenho essa consciência. Ele acaba por duas razões. Ou porque os leitores nos abandonam e, portanto, consideram que não há condições para esta utopia de um jornal sobreviver à conta do apoio dos leitores, porque lhes prestam um serviço e ele é reconhecido pelos leitores e não pelos potenciais patrocinadores. E também pode perder, só que pode acabar quando os outros jornais, que têm um poderio económico superior, decidirem fazer aquilo que neste momento não estão a fazer. Portanto, basicamente, este projeto pode morrer quase a qualquer momento. Mas eu não. Mas se fosse por essa razão, se for porque os leitores se tiver que pagar para que os outros... é pena, mas aí deixo o projeto de consciência tranquila porque tentei. E até agora, pelo menos, as coisas estão a correr razoavelmente bem dentro de um modelo. Nós, neste momento, posso dizer, isto também é público, temos 400 e qualquer coisa pessoas que dão os subscritores, apoio, que são os subscritores, através do Steady, da plataforma Steady. Depois temos mais algumas dezenas que dão valores variáveis ao longo do mês, de uma forma pontual. Mas depois temos vários outros projetos em mente, nos quais este é o primeiro, na área do audiovisual. Já agora, a quem chegou agora, é importante relembrar, e quem possa estar daquele lado, que esta é uma emissão teste, estamos a fazer uma experiência. Hoje eu e o Pedro Almeida Vieira estamos aqui a testar a imagem, a testar o som, mas acima de tudo a perceber também o impacto que uma conversa destas, e certamente não será a última, surpresa, mas é surpresa porque nós não avisámos ninguém. Não avisámos ninguém, logo saber. Nem a hora, nada, nem fazemos a mínima ideia, porque ainda por cima o Bernardo está lá em baixo, nem fazemos a ideia se isto está a ser... Se alguém está a ver ou não. Está a ver. Mas de qualquer modo também vamos colocar isto no nosso canal do YouTube e, portanto, claro. Depois... Pedro, obrigado por esta conversa, por este momento. E certamente que não é o primeiro nem o último, ou melhor, é o primeiro, mas não será o último. Não, e depois isto vai haver muitas... Estas ideias que nós temos, vai haver certamente depois continuidade, porque eventualmente, se nós tivermos condições para isso, provavelmente, por exemplo, os artigos de opinião poderão ser também gravados e muitas outras coisas que nós temos em mente. Uma das coisas que não nos falta, e também estás aqui para isso, é ideias, não é? E é bom termos ideias e tentarmos sempre criar mais e mais e mais. É essa a nossa intenção. Pedro, obrigado também a quem esteve a assistir desse lado, seja em direto, seja depois mais tarde. Já sabe, pode ser subscritor, pode apoiar esta causa, este jornal que, acima de tudo, pretende ser uma plataforma, uma ferramenta para que não seja um motivo de respostas, muito menos respostas fabricadas, mas, acima de tudo, que ponha os nossos leitores a pensar e a fazer perguntas. Por hoje despedimos, ficamos por aqui, na promessa de muito em breve regressarmos, seja com o Pedro, seja com outros convidados.